E pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do PC de Casa. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um vídeo que eu gravei lá atrás, no começo do canal, que é sobre o Game Pass, né? Que eu estava ensinando no canal a como estar utilizando o Game Pass de graça. E cara, eu fui muito feliz com isso durante mais de um ano, né? Eu assino ainda, né? O Game Pass Ultimate e utilizando ele tanto no Xbox, né, que meu filho joga, e eu usava no PC, junto com o navegador da Microsoft Bing, eu fazendo o login, o check-in, eu não pagava nada, era R$ 60 por mês a mensalidade. Eu jogava, meu filho jogava no Xbox, eu jogava no PC, a gente jogava de qualquer lugar que a gente estivesse pelo celular, e só com os pontos que eu ganhava, tanto do Rewards do Game Pass quanto o Rewards do Microsoft pelo Bing, eu não pagava nada, esses R$ 60 ainda sobrava saldo para eu poder comprar jogos, né, ter os jogos para mim, não só a assinatura do Game Pass. Dois jogos por mês aí eu conseguia, e ainda assim mantendo o Game Pass gratuito. Teve o aumento, né, recentemente, não faz tanto tempo assim, que muita gente desgostou, né? Eu fui uma dessas pessoas, né? Que eu achei uma baita de uma sacanagem, né? De R$ 60 eles dobrarem, né? Para 120. E eles mantiveram, né? Assinaturas de 60, mas aí você perde o principal, assim, vamos dizer, que seria o cloud gaming, seria, né, os jogos Day One. Então eu acho que não compensaria, né, você pagar 60, o mesmo valor que antes, por menos serviços. E se você quisesse manter os serviços, aí você teria que pagar o dobro, isso eu achei uma sacanagem. Mas no meu caso, o meu filho usa, eu uso, então é um mal necessário. Né? Além do Xbox no quarto dele e do PC aqui que eu jogo também, e do notebook, também tem o central multimídia que eu fiz com o CPU de madeira, que eu mostrei para vocês, que ali a gente usa também pelo xCloud, né? A gente usa o Cloud Game ali. E se não tiver o Game Pass Ultimate, não tem mais o xCloud. O que mudou de bom, pelo menos tem que ter alguma coisa boa nisso, né? A vantagem disso tudo é que o xCloud ficou muito melhor, né? Então agora todos os jogos do Game Pass tem no xCloud. Antes não tinha, era alguns jogos que tinham, agora pelo que eu estou vendo, se não são todos, pelo menos é a grande maioria, pelo que eu pude reparar. E alguns jogos que você possuía, mesmo não estando no Game Pass, você podia jogar na nuvem. Pelo que eu estou vendo agora, todos os jogos, qualquer jogo que você possuir, você pode jogar na nuvem. Isso eu achei bem legal, né? Então eu achei bem interessante. Eu joguei, por exemplo, no notebook Positivo Vision R15M, eu consigo jogar vários jogos aí de forma nativa. Eu joguei Hogwarts de forma nativa, enquanto estava viajando, na bateria ainda. E eu joguei muito bem. Roda Black Myth Wukong, roda Cyberpunk, cara, de forma nativa. Mas você tem que jogar com uma qualidade mais baixa, né? E alguns jogos que tem para videogame, por exemplo, não tem para PC. Então, às vezes é interessante jogar pelo xCloud para você ter uma qualidade gráfica melhor, né, dependendo do caso, pelo o Positivo Vision R15M não tem uma GPU dedicada, e também para jogos que você não possui, né, para PC. Então eu achei isso interessante. Esse xCloud veio bem a calhar. O tempo da fila também eu achei que diminuiu bastante, que antes tinha 20, meia hora, uma hora de fila. Agora, mesmo em dias de final de semana, né, em horários que antes eram cheios, aí eu não peguei mais do que 2 minutos de fila, então achei que nesse ponto melhorou muito. Porém, prometeram, né, que a qualidade ia subir de Full HD para Quad HD. Isso não aconteceu aqui no Brasil, pelo menos não até o momento. Em outros países sim. E o bitrate, né, que é a qualidade de bits, a quantidade de bits ali, né, por segundo, por vídeo, ia aumentar, o que faz aumentar a qualidade da imagem, porque o vídeo não seja tão comprimido, não fique... Enfim, basicamente a resolução melhora também. E esse aumento de bitrate também eu não senti uma melhora expressiva como teve em outros países que teve esse aumento. Porém, só o fato da fila, eu acho que já melhorou muito, né? A maior diversidade de jogos, em todos os jogos que você possui, todos os jogos Game Pass você conseguiu jogar no xCloud, eu achei bem legal. E eles colocaram muitos jogos também, né? Eles adicionaram muitos jogos numa pancada só com o anúncio do aumento. Então aumentou também bastante o catálogo, isso eu achei interessante. E pelo que eu estou acompanhando nesse ano, sempre tem jogos que saem, mas sempre tem mais jogos entrando do que saindo. E os jogos que são da Microsoft ou de estúdios que a Microsoft comprou, esses jogos não saem do Game Pass pelo que eu estou vendo. Então eu acho que é um negócio legal.
A vantagem também, uma coisa que mudou, é que a quantidade de pontos que dá para ganhar agora pelo Rewards do Game Pass aumentou. Então você já ganha mais pontos do que ganhava antigamente, né, antes desse aumento. E se você for Premium ou for Ultimate, você ainda ganha mais pontos ainda. Então dá para conseguir um pouco mais de pontos do que conseguia antes. Eu conseguia antes 60, um pouquinho mais de 60 reais ali, 70 reais por mês ali de pontos. Então eu conseguia pagar a assinatura do Ultimate, ainda sobrar alguma coisa, né? Isso somando com os pontos do Bing também. Isso porque eu fazia só o básico, tá? Eu não ficava pesquisando várias coisas. Não, eu mostrei no vídeo pra vocês, eu gastava ali, cara, nem 2 minutos por dia. Enquanto eu deixava a água do café fervendo, eu abria no Bing, fazia o check-in, abria ali as 3 pesquisas só que aparece para poder dar o check-in ali e pronto. E deixava o jogo no PC ligado e no videogame ligado enquanto eu fazia o café. Nem ficava mexendo, nem ficava jogando nada, ficava só ligado. Eu terminava de passar o café e ela desligava. Então, mas o tempo fazendo mesmo era 2 minutinhos, já tinha feito tudo. Aí era só continuar fazendo minhas coisas e desligar o videogame depois. E já tinha esses 60, 70 reais ali por mês. Sem fazer nada, tendo assim o Game Pass de graça e com o passar do tempo ali, 2, 3 meses, conseguindo um jogo de graça. Agora eu consigo mais pontos, porém o Game Pass dobrou. Então não dá para conseguir mais, né, esse de graça, a não ser que você perca ali muito tempo no Bing e tal, e aí já não é mais viável, não vale mais a pena, né? Eu ganharia mais dinheiro trabalhando, fazendo outra coisa, do que tentando economizar dessa forma. 2 minutos para mim valia os 70 reais por mês, 2 minutinhos por dia. Agora, por 120 não me vale gastar horas aí. Então, dá para se fazer a mesma coisa. Eu continuo fazendo o mesmo processo. Eu faço o check-in, né, tanto no Bing quanto no Xbox, no PC, deixo ali rodando. E com esse aumento de pontos, eu consegui no primeiro mês, que eu já tinha um saldo remanescente, então eu não tinha visto ainda o quanto que eu ia ganhar. Mas no primeiro mês que eu finalizei, assim, juntando os pontos, eu consegui 90 reais. Então, se for parar para pensar, 2 minutinhos por dia e eu ter tudo isso que teve de acréscimo aí no Game Pass, né? E eu, mesmo se eu não tivesse, né? Se eu fosse continuar do jeito que tá, mais 2 minutinhos por dia e pagar 30 reais por mês, eu acho que tá ok. Realmente 120 é muito caro, é muita coisa. Se eu fosse para pagar o 120 integral, eu acho que eu não pagaria. Eu acho que eu ficaria só com os jogos que eu possuo mesmo. Compraria o jogo que meu filho quisesse jogar ali e pronto. Mas eu acho que por 30 reais, cara, e esses 2 minutinhos não, assim, não me atrapalham em nada. Eu acho que 30 reais tá bem bacana, ainda tá valendo a pena. Acho que ainda vale. E eu que não jogo tanto, pra quem joga então muito, bastante, todo dia, eu acho que ainda tá bem legal. Ainda mais com esse acréscimo aí de funções aí do xCloud e de jogos aí, um incremento de jogos na biblioteca. Então eu acho que tá bem legal. O processo ainda continua o mesmo, então eu não vou gravar de novo mostrando pra vocês. Vocês podem dar uma olhada lá no vídeo, ou se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem no comentário que eu falo pra vocês, explico um passo a passo. Se vocês quiserem eu gravo um outro vídeo também, mas deixem nos comentários pra eu saber. O processo continua o mesmo, é bem simples e eu acho que vale a pena, cara. Então, assim, se você faz uso, ou pelo menos se não faz, deveria fazer, já que você está pagando por isso, do xCloud, cara, eu acho que é bem legal. E você pode usar ele, eu uso no celular, né, usando com controle, ou eu uso no Note, ou eu uso no PC de madeira, então eu consigo ter várias utilidades, então pra mim eu acho que valeu a pena, e eu acho que se você conseguir fazer uso disso, vale mais a pena ainda. Então eu queria mais deixar essa minha opinião aqui, e deixar essa informação para vocês, porque muita gente tinha o Game Pass, né, e deixou de ter por conta desse aumento. E muita gente nem sabia que dava para ter o Game Pass de graça antigamente, dessa forma que eu mostrei para vocês. Então, para quem acha que tá caro 120, saiba que tem um outro método, que é esse que eu expliquei para vocês, não é nada de errado, é algo que a Microsoft mesmo disponibiliza, e assim você consegue a sua assinatura aí, consegue jogar os jogos que você quiser por 30 reais por mês. Então fica essa informação aí, e eu acho que vale a pena, eu acho que pode ajudar muita gente aí que não tem os 120 reais, mas queira jogar. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Deixem nos comentários aí o que vocês acham, o que vocês acharam desse aumento, se vocês assinam, se não assinam, se vocês jogam ou não, se vocês fazem uso do xCloud. Deixem nos comentários. Não esquece também de deixar seu like, de se inscrever, de compartilhar para fazer essa informação e os vídeos do canal chegando cada vez em mais e mais pessoas aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até a próxima.
pessoal, isso é tudo pelo vídeo de hoje. Agradeço aí a presença de vocês. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, dar uma força aí pra gente. Um abraço, até a próxima.